Não, na verdade, o cliente ele ficou muito indeciso em qual que ficava. Mas aí, claro, ele juntou a equipe dele lá, Rota 46, e eles juntos decidiram com qual ia ficar. E isso foi muito massa, cara. Participar de um... Era uma concorrência criativa dentro da agência. Massa. Isso foi muito massa. Entendeu? E aí foi onde eu colei com o Lucas ali do lado. Falei, cara, como é que você tá fazendo isso? E como é que você faz isso? Como é que eu faria isso aqui? Aí, não, eu acho que você deveria usar essa cor. Eu acho que você deveria usar esse elemento. Foi ali onde eu comecei a entender o design, como é que ele funcionava. De maneira criativa, artística, estratégica, tudo. Publicitária, tudo. Foi ali na Blues, cara. Tudo. O Fabiano aparecia lá, ensinava vários macetes, ensinava várias coisas, trazia insights muito legais também, sabe? Todo mundo ali trabalhava... Era um galpão, cara. Não tinha parede o galpão. A gente era separado por mesas. E às vezes a área criativa fazia barulho demais e trabalhava o atendimento. E a gente tinha que baixar o volume, entendeu? Mas era uma família ali, era tudo muito junto e a gente trocava muita ideia um com o outro. Ensinava muito um ao outro. E uma coisa que eu aprendi, cara, e eu sempre gostei, é de ensinar aquilo que eu aprendi e sempre tive empolgação de ensinar aquilo que eu aprendi. E aí, lá na Blues, cara, eu aprendi tanta coisa que eu falei assim, cara, eu posso fazer tanta coisa legal, cara. E fui fazendo, fui criando. E foi onde eu aprendi a fazer capas lindíssimas de jornal de oferta para atrair cliente estrategicamente, sem deixar a beleza de lado. Fazia muita capa legal. E desafogava os caras que estavam para fazer as coisas de evento, umas marcas, não sei da onde. Mas não deixava de aprender de colar neles, entendeu? Só que aí, depois de um tempo, né, 1 ano e pouco, eu comecei dando uns problemas na Blues, e aí eu tive que sair. E aí eu fui trabalhar numa agência menor de novo, uma agência digital, Wing Media. Wing Media. Wing Media. Wing Media, ela tinha um principal cliente dela, o Martins, né? Foi onde eu comecei a ter um vínculo um pouco mais próximo do Martins, foi ali. E lá, cara, a gente usava o Fireworks. Você pira? Fireworks. Tá ligado? Eu sei. Você não vê Fireworks hoje. Não. Ninguém se interessa em abrir o Fireworks hoje. Então, a gente fazia muita coisa no Fireworks. É lógico, a gente usava o Illustrator para fazer alguma coisa ali, o Photoshop também, mas a gente... Mas é completamente ferramentas diferentes. É a mesma coisa de você falar pro pedreiro começar a fazer instalação elétrica. Uhum. Era isso, cara. Então, lá no Wing Media, cara, eu aprendi outra visão. Então, tipo assim, eu acho que o que eu mais tenho de interessante é essa versatilidade que a vida me deu dentro dessas oportunidades, né? E aí, igual eu te falei, eu tinha começado a faculdade, desisti, eu comecei a estudar na Prepara Curso, terminei o Prepara Curso, depois de um tempo falei, agora eu posso voltar para a faculdade. Voltei para Exanc de novo, conheci outras pessoas trabalhando na Wing Media. Aí, na Wing Media, nessa época, eu tinha 1 ano na Wing Media já, a minha esposa ficou grávida, e eu precisava de um dinheirinho a mais. Eu tava ficando desesperado, porque na agência onde eu trabalhava, eu percebia, na Wing Media, eu percebia que o caixa não era tão bom Robusto, assim, né? tão robusto, né? É uma equipe mais enxuta e tal. E sabia que não ia conseguir um aumento ali que ia me ajudar tanto, né? Eu sabia, mas eu ia pedir esse aumento. Ia conversar. Mas justamente nesse momento, quando minha esposa estava grávida, lá na Wing Media a gente fazia muita peça digital. Para rede social. Às vezes rolava uns offset. Fazia uns jornalzinhos de oferta aqui, mas era para coisas esporádicas, tipo catálogo de produto de freezer, catálogo de produto de uma sorveteria. Bem esporádico, assim, sabe? Mas o cerne mesmo que eu fazia ele mesmo era pro Martins, era meu marketing. Meu marketing do Martins. E aí fazia o Fireworks, porque no Fireworks o pessoal já tinha acostumado. Que a gente fatiava tudo no Fireworks, pá, mandava fatiado. Os caras, tá ok, é isso aí. E aí a criatividade não rolava tão solta lá. Porque como o Martins é uma empresa que preza muito pela comunicação B2B, então ela tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, se você pega a sua criatividade e não é muito criativo, é mais enxuto, né? você não pode ser tão criativo. Não que as peças não podem ser criativas, mas que ela tem que tomar um certo cuidado no limite da criatividade, entendeu? Porque trata muito com empresa. É uma comunicação para outras empresas. Então a gente tinha que ter esse cuidado, né? Então a minha criatividade eu senti que estava um pouco presa. Tinha muita ideia legal, mas não podia ir tão longe. E em contrapartida, não podia ficar sem um emprego, né?
mas também eu precisava crescer. Eu tinha saído de uma blues, que eu fazia umas coisas incríveis. Outro mundo. Incrível. Era criatividade muito solta. Fazia umas coisas muito conceitual. Aí eu fui para uma agência menor que eu tinha que segurar essa criatividade. Isso para mim foi muito difícil. E aí foi quando... O que aconteceu? Novamente o Marcelo Ceni na minha vida. E por quê? Porque a Tatiane, a Tati que eu comentei aqui da Calzone, falou, Marcelo Ceni, e o Heiferson? Chama ele de volta. Tem um tempão, hein? Já deve estar bom no negócio. Já deve Aí tá o bom. Marcelo Ceni, não, você é mesmo. Ele tá lá na faculdade de novo. Vou falar com ele. Aí o Marcelo Ceni me chamou. Falou, Rei, tem uma proposta pra você, cara. Volta pra cá, vou te fazer uma proposta. Falei, ô Marcelo Ceni, você caiu do céu, irmão. Eu já ia pedir aumento pro meu patrão e eu acho que ele não ia dar. E bem na época que eu precisava desse aumento, porque minha filha ia nascer, né, cara? A gente ia precisar mudar a nossa vida, adaptar pra nossa filha. Financeiramente, né? Então, o que aconteceu? Saí da Wing Media. Agradeço o pessoal demais da Wing Media. Aprendi muita coisa com eles. Galera muito humilde. Saí da Wing Media e voltei pro Grupo Creative. Lá no Grupo Creative já tava mudando muita coisa também. Aí quando eu entrei lá, a primeira mudança que aconteceu foi, vamos mudar de nome. Vamos voltar a ser Mais Comunicação, que foi o primeiro nome da agência na época. Que é muito tempo atrás. E aí, cara, quando eu voltei pro Grupo Creative, eu voltei assim de um jeito totalmente diferente. E o Marcelo Ceni tava de olho. Ele falou pra mim, eu tava de olho em você, cara. Você acha que eu não tava? Mas eu tava. E aí ele foi melhorando meu salário lá. Querendo ou não, tipo assim, por mais que você tá trabalhando em outras agências, quem é da área sabe quem tá fazendo as coisas, né? Sabe? Da mesma forma, quando eu vejo uma lona impressa, eu sei se foi a gente que fez, quem fez. Exatamente, cara. E a gente reconhece muita coisa na rua. Muito. E aí, cara, quando eu saí cheguei lá no Grupo Criativo de novo, eu lembro direitinho, cara. A primeira coisa que caiu no meu colo, assim, foi o negócio do IAMAR, que é o Instituto do Alair Martins. Nossa, puto negócio difícil que caiu no meu colo. Na época era difícil, né? Mas quando eu conversei com a pessoa responsável, ela me explicou um pouco o que ela queria, eu absorvi e falei, não, legal. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Aí eu fiz, deu certo. Foi o primeiro bom sinal que eu tive dentro da agência. Ó, o Rei já mandou bem ali, ó. Resolveu um negócio que a gente tava pelejando pra resolver. Aí depois eu vi uma marca de uma pizzaria que um outro colega tava fazendo. Era uma pizzaria que tava abrindo em Uberlândia. Eu olhei pra essa marca e tal. Ah, não. Já estamos andando com essa marca aí, já tem um tempinho e tal. E eu caladinho falei assim, cara, eu tenho uma outra ideia pra essa marca, dessa pizzaria. Vamos tentar fazer assim, assado, pá, não sei o quê. Fiz a marca, mostrei pro Marcelo Ceni, Marcelão, ó, ficou legal, cara. Mas já tá resolvido, né? O cara já aprovou a marca que o fulano fez. E aí, deixa quieto, né? Aí eu mostrei pro cara que fez a marca, que inclusive é o Caio Gomes. Caio Gomes, abraço, meu parça. Caio Gomes é um cara excelente. Ele fez intercâmbio e o cara já voltou com a cabeça cheia de ideia nova. Cara, excelentíssimo design. Manda bem pra caramba. Conceitual altíssimo ele. Ele é muito fera. Mostrei pra ele, que era o cara que fez a marca que foi aprovada. E ele humildemente olhou pra mim e falou assim, Rei, sua marca ficou muito melhor que a minha. Você mostrou pro chefe? Mostrei, mas ele falou que já tá aprovada a sua, já tá andando. Não, cara, chama ele lá, vamos conversar. Eu lembro direitinho, cara. O Caio foi muito massa nesse momento. Porque ele gostou da minha ideia, e mesmo ele sendo o dono da marca que estava aprovada, ele quis mostrar pro chefe e andar com a minha ideia. Porque normalmente o que mais se vê por aí é a pessoa se sentindo ofendida. Exatamente. E o cara tá querendo me atravessar. Exatamente. Se você tá gostando desse conteúdo, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta. Galera, não custa nada. Você já tá assistindo, já tá aqui no canal, vai aí, se inscreve aí, principalmente se você é um profissional de comunicação visual, é um design, é um arte finalista, trabalha aí na área. O Inspira Print é para vocês. Nós criamos uma comunidade para poder enriquecer essa área de comunicação visual. Esse podcast está sendo patrocinado pela Fácil Imprimir e pela RelaShop. Então, se você quer começar a ganhar dinheiro com comunicação visual, a Fácil de Imprimir é o caminho. Você não precisa adquirir equipamento, basta você ter um computador e imaginação, que a gente vai transformar o resto. E se você já é uma empresa e precisa adquirir equipamento, aí você vai bater o telefone lá na RelaShop e falar com o Marcão.